Bom, olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa, mais uma videoaula nossa aqui da disciplina de Evolução do Pensamento Econômico. Nós vamos ingressar agora aqui nas aulas sobre as ideias econômicas de John Maynard Keynes, certamente o economista mais importante do século XX, né, o economista que, em grande medida, funda aquilo que nós entendemos como moderna macroeconomia. Aliás, é curioso que o Keynes, em momento algum, fala em macroeconomia, né? E ele se refere ao objeto dele como economia em geral, né? E, de certa forma, portanto, ele restaura uma perspectiva mais próxima da economia, dos marcos teóricos ou metodológicos da economia política. Não é? Não que a teoria dele não tivesse também pressupostos, vamos dizer, de comportamento microeconômico, ela as tem, né? Mas ele trata da economia em geral. As grandes questões que o Keynes desenvolve dizem respeito àquilo que nós chamamos, né, contemporaneamente, de macroeconomia. Keynes é um autor difícil, é um grande autor, né, um autor bastante complexo. A leitura da teoria geral não é uma leitura fácil, né? Eu passei para vocês aí apenas como leitura obrigatória, né? Apenas os primeiros capítulos aí da teoria geral, mas há capítulos que são bastante difíceis, né? Capítulos 15, 16, 17 são capítulos que são de difícil compreensão, né? Nós vamos tentar aqui mapear alguns elementos conforme é possível fazer na nossa disciplina aqui, bastante superficiais, portanto, a leitura do Keynes. É apenas um esforço de delimitar para vocês, ou marcar aqui para vocês, ideias bem fundamentais da obra do autor. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a pessoa do Keynes, né, a figura do Keynes, os seus valores, seu contexto e seus fundamentos, vamos dizer, até em termos de valores ou de perspectivas filosóficas a respeito da vida e do mundo. Nós vamos falar um pouco aqui também sobre o Keynes enquanto figura histórica, figura pública muito relevante, né, que, de certa forma, participou da conformação do mundo no qual nós vivemos, né? O Keynes não é apenas um pensador do mundo acadêmico, mas ele foi também um homem público, ele foi também uma figura que participou de eventos históricos importantes e que ajudou a moldar o mundo no qual nós vivemos, inclusive em termos do seu arcabouço institucional, em termos da configuração da ordem mundial do pós-guerra, das instituições multilaterais que ainda existem e funcionam no mundo em que vivemos. E aí, finalmente, nós vamos entrar no Keynes da teoria geral. Vamos aqui discutir alguns elementos fundamentais do que seria a revolução keynesiana, que se consubstancia aí nessa obra extraordinária que é a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, publicada em 1936. Bom, eu vou começar aqui lendo um trecho escrito pelo Keynes para homenagear, uma homenagem póstuma, um texto de obituário, né, ao seu, certamente o seu mestre mais inspirador, que foi o Alfred Marshall, que nós falamos há pouco. O Marshall foi professor do Keynes, na Universidade de Cambridge. O Marshall, um grande economista, um economista neoclássico, mas com uma perspectiva bastante sofisticada da economia, inclusive que lança aí ideias germinais muito importantes para vários campos da economia, né? E
e a quem o Keynes devotava enorme respeito. Esse trecho, portanto, o Keynes escreveu para homenagear Alfred Marshall. Mas eu, Zé Eduardo, pessoalmente, acho que é difícil imaginar um trecho que descreva tão bem o Keynes enquanto economista. Ele está se referindo ao Alfred Marshall, mas acho que esse texto diz mais a respeito do próprio Keynes, talvez, do que e da forma como Keynes encara a economia do que o Marshall. Presta atenção, que lindo que é isso daqui. O mestre economista deve possuir uma rara combinação de dons. Ele deve alcançar um alto padrão em várias direções diferentes e deve combinar talentos, muitas vezes não encontrados em conjunto. Ele deve ser matemático, historiador, estadista, filósofo em algum grau. Uma pausa aqui. Olha que bonita essa ideia, né? Do mestre economista que o Keynes está aqui nos apresentando. Essa definição cabe muito bem ao Keynes, matemático. O Keynes tinha uma formação em matemática. Aliás, escreveu um tratado sobre probabilidade. O Keynes, historiador, estadista, filósofo em algum grau. Olha que bonito. E ele continua. Ele deve entender os símbolos e falar com as palavras. Ele deve entender o símbolo, entender a escrita formal, matemática, mas deve falar com palavras, traduzir em palavras inteligíveis às pessoas comuns. Essa era uma preocupação do Keynes, né? Ele deve contemplar o particular em termos do geral e tocar o abstrato e o concreto no mesmo voo de pensamento. Ele deve estudar o presente à luz do passado para os fins do futuro. Nenhuma parte da natureza do homem ou suas instituições deve ficar completamente fora do seu contexto. Ele deve ser sedutor e desinteressado em modo simultâneo, distante e incorruptível, como um artista, mas às vezes tão perto da terra quanto um político. Olha que definição belíssima sobre o que é um economista ou mestre economista, que o Keynes escreveu para o Marshall, mas eu acho que descreve exatamente o Keynes. Matemático, historiador, filósofo, estadista. O Keynes se considerava um publicista, não no sentido de publicidade, de propaganda, mas no sentido de alguém que defende o interesse público. Alguém que, no mesmo voo, toca o concreto e o abstrato, no mesmo voo de pensamento. Né? Portanto, que isso não se desprende do mundo real, do mundo concreto, mas que é capaz de entendê-lo a partir de uma análise abstrata. Esse é o nosso autor aqui, o John Maynard Keynes. O Keynes nasceu em 1883, a mesma data não, mesmo ano de nascimento de Schumpeter, que é o nosso próximo e último autor, e o ano de morte do Marx, para a gente situar cronologicamente aqui a presença do Keynes. Ele morre cedo, ele morre em 46. Aliás, de certa forma, morre cedo demais, até porque em 46 ele ainda não teve a possibilidade de ver a engenhoca que ele ajudou a
a construir funcionando. Tá? O mundo que o Keynes ajudou a moldar no período do pós-Segunda Guerra Mundial, dos chamados anos dourados do capitalismo, o mundo dos 30 anos gloriosos, né, dessa fase áurea do capitalismo mundial, Keynes não teve a oportunidade de ver se concretizar. Ele morre, portanto, enquanto as instituições e a estrutura, a arquitetura da ordem mundial que ele havia ajudado a construir ainda não estava funcionando plenamente. Algo que vai começar a partir, sobretudo, de 47, com o Plano Marshall. Né? Mas Keynes teve a árdua tarefa de participar das negociações desse acordo, que é o acordo de Bretton Woods, e depois há um episódio que certamente foi muito difícil para ele como inglês. Foram as negociações pouco antes dele morrer. A saúde dele não era uma saúde muito forte, ele tinha certas fragilidades cardíacas e tal, e ele vai morrer, portanto, ainda jovem, pouco depois de participar de um momento tenso ali, onde ele foi se submeteu a uma certa humilhação para um lord inglês, um aristocrata inglês, que foi participar de uma negociação de empréstimo para a Inglaterra junto aos Estados Unidos, numa situação em que os ingleses, o império decadente, aqui estava, digamos, com os pires na mão aqui para conseguir fechar o seu balanço de pagamentos. Keynes não escreveu só a teoria geral, tem uma vasta obra, né? Aliás, tem uma edição dos chamados Collected Writings, né? os escritos coletados do Keynes, que são interessantíssimos. E ele se torna uma figura conhecida do grande público, conhecida de quem é bem informado, de quem lê jornal, num episódio bastante interessante. Né? Keynes, como representante do governo britânico, vai participar das negociações de paz, né, do armistício selado, que coloca fim à Primeira Guerra Mundial, no chamado Tratado de Versalhes, Tratado de Paz de Versalhes. Então, Keynes integra a comitiva britânica, né, que visa ali definir os termos do Tratado de Paz, que, na verdade, né, formalmente não é um tratado de paz, né, mas que significa a capitulação dos alemães. E esse é o momento em que o Keynes adquire um conhecimento, não, que ele passa a adquirir um reconhecimento público, que Keynes passa a ser uma figura conhecida. Por quê? Porque ele abandona as negociações do Tratado de Versalhes, ele sai batendo a porta, ele se nega a continuar fazendo parte da comitiva que negociava os termos do Tratado de Paz de Versalhes, por considerar que aquele tratado estava tomando um caminho absolutamente inadequado. Qual é o ponto fundamental do Keynes? É que as condições impostas aos alemães teriam um resultado trágico. Como vocês sabem, todos vocês estudaram já a história, sabem, as condições foram humilhantes do ponto de vista moral para os alemães e foram draconianas do ponto de vista econômico. Os alemães não apenas perderam parte do território do império, perderam a autonomia para ter suas forças militares, suas forças armadas, abriram mão, mas eles foram obrigados a se sujeitar às condições de uma cláusula de culpa. Então, os alemães assinaram lá, num vagão de trem, como vocês sabem, depois
o bigodinho lá, o Adolf Hitler, psicopata do bigodinho, vai revisitar este vagão de trem em outras circunstâncias, não é isso? E os alemães assinaram a cláusula de culpa, que basicamente significava o quê? Significava os alemães dizendo, olha, nós alemães somos os culpados pela guerra. Enquanto culpados pela guerra, nós, alemães, nos comprometemos a pagar pelos prejuízos que a guerra causou aos países aliados, em particular que é a França, sobretudo a França, mas também a Inglaterra. Pagar valores elevadíssimos e que eram impraticáveis para uma economia destruída pela guerra e empobrecida como estava a Alemanha naquele momento. O Keynes denuncia que esses termos seriam responsáveis por uma tragédia, um erro histórico. E ele sai dessas negociações, né, denunciando isso. E ele escreve aqui uma obra que está na minha outra estante lá, senão eu mostraria aqui para vocês. Uma obra que tem certos ares proféticos. O Keynes escreve, em 1919, The Economic Consequences of Peace, as consequências econômicas da paz. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que os termos do Tratado de Versalhes impediriam a reconstrução da economia alemã e, portanto, de certa forma, comprometeriam o desempenho da economia europeia como um todo. Observe que na virada do século XIX para o século XX você tem aqui a emergência dos Estados Unidos, claro, como potência mundial, mas também da Alemanha, superando, inclusive, a economia britânica. Então, se a Alemanha já desponta como locomotiva, digamos assim, da economia europeia, um acordo de paz que condena esta economia a uma situação miserável e inviabiliza a sua recuperação econômica, seria prejudicial ao conjunto dos países da região. E mais do que isso, alerta o Keynes, essas condições que preservariam condições de desemprego, condições humilhantes, alimentariam no povo alemão um sentimento revanchista, ou seja, de querer dar o troco. Ideias que se mostraram posteriormente absolutamente corretas da análise do Keynes. O Keynes acertou em cheio. Né? Bom, então, esse texto, que é de 1919, no contexto da assinatura do Acordo de Versalhes, é o momento que o nome do Keynes está lançado ao grande público. O nome do Keynes sai, né, nos jornais, vamos dizer assim, no noticiário daquele período. E é curioso que agora eu me esqueci o nome do figura aqui, inclusive, que vai ser o homem do Banco da Inglaterra aqui. Me fugiu o nome dele, vamos ver se eu lembro até o fim. Que, aliás, é o cara que desenvolve um modelo de ajustamento do balanço de pagamentos, que é o modelo do Hume melhorado. Me fugiu o nome dele aqui, o Lord... me fugiu o nome. E ele sai, ele abandona também, e era representante junto com o Keynes da comitiva britânica, ele abandona as negociações do Tratado de Paz porque ele considerava que estavam sendo muito bonzinhos com os alemães, ele queria pisar mais no pescoço dos alemães. Então o Keynes sai dizendo que aquele acordo era um desastre porque impunha condições impossíveis para os alemães, né? E o figura, agora que me fugiu o nome aqui, abandona porque acha que estavam pegando leve com os alemães. Bom, o Keynes estava certo, evidentemente. O Keynes escreve o Treatise on Probability,
1921, que é o Tratado sobre Probabilidade, que, aliás, aqui tem já elementos muito interessantes da teoria keynesiana, do pensamento keynesiano. Veja que o Keynes, as ideias não estão prontas na cabeça dele, ele é um neoclássico, ele é formado dentro da tradição neoclássica, e ele vai aos poucos construindo ideias que são bastante revolucionárias na análise econômica. Aqui nós já temos alguma coisa, que é a percepção do Keynes de que a incerteza econômica não não tem como ser expressa em termos probabilísticos, aquilo que a gente chama de incerteza forte, incerteza no sentido forte, no sentido knightiano, se diz. A incerteza econômica não pode ser representada em termos de probabilidade. É uma ideia que o Keynes defende já em 1921. Depois ele escreve um texto delicioso que eu coloquei para vocês no AVA, que é o Fim do Laissez-faire. Esse texto é delicioso. E esse texto precede, em 10 anos, a teoria geral. Né? Porque muita gente fala o pensamento do Keynes é resultado da Grande Depressão dos anos 30. Não é bem assim. As ideias do Keynes foram amadurecendo, né? Inclusive, em particular, com relação ao papel da moeda. Ele escreve o Treatise on Money, que é de 1930. 1930, ele escreve o Tratado sobre a Moeda. E aqui ainda não. O Keynes já está avançando no entendimento daquilo que ele vai chamar de economia monetária da produção. Esse é um dos elementos fundamentais da teoria keynesiana. É a centralidade da moeda para entender a dinâmica econômica. Isso está presente no Treatise on Money, que é uma obra, de certa forma, de transição de algumas ideias do Keynes, em particular a questão sobre poupança e investimento, em que ainda não tem o Keynes, nesse aspecto, ainda não tem o Keynes da teoria geral. E aí, finalmente, ele escreve essa que é a obra-prima dele, né, que é a teoria geral, com ênfase no geral. O que quer dizer o geral? É uma teoria geral, não é uma teoria específica. Não é uma teoria para um caso particular, que essa é a crítica que os neoclássicos depois vão falar, porque não, o Keynes tratou de um caso particular de depressão econômica ou de rigidez de salários e tal, não. Keynes se propõe a elaborar uma teoria geral do emprego. Ele está nos anos 30, pessoal. Preocupação central com o quê? Com emprego, com juro e a moeda. Essa é a obra máxima do Keynes, que vocês terão aqui o prazer, o privilégio de ler pelo menos um pouquinho, ter um tira-gosto da teoria geral ali, né, como leitura obrigatória. Eu coloquei capítulos 1, 2, 3, capítulo 5, né? Pode ler o 4 também, se vocês quiserem. Mas o capítulo 1 é um parágrafo, não se assustem, não é muita coisa, aliás, é pouca coisa, o certo seria dar mais para vocês. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Né? A geração do Keynes é uma geração sofrida, de certa forma, uma geração que vive um momento dramático, né, do mundo. O Keynes está ali vendo, de certa forma, o desmonte da ordem liberal do século XIX, né, o fim do grande período de prosperidade aí da Pax Britânica, da ordem que nós mencionamos, a ordem ricardiana do mundo liberal, comandado pela hegemonia britânica e tal, e o Keynes é testemunha disso. De certa forma, o fim dessa ordem é a crise, a decadência do seu Império Britânico, né, e do papel central que a Grã-Bretanha tinha no sistema mundial, no sistema econômico, geopolítico mundial, e é um período de frustração.
né? A geração do Keynes é uma geração que vai descobrir da forma mais dolorosa que a civilização, as conquistas civilizatórias da humanidade são conquistas precárias. Em que sentido? No sentido que ele está vendo as sociedades, os povos mais sofisticados, educados, avançados do mundo envolvidos numa guerra irracional, uma guerra maluca, uma guerra que, na verdade, tem determinantes fundamentalmente econômicos. A Primeira Guerra Mundial, a tragédia da Primeira Guerra Mundial, se abate sobre a geração do Keynes como essa lembrança, a lembrança de que não existe progresso automático da civilização. Né? Nós colocamos aqui na nossa disciplina uma questão: existe evolução do pensamento econômico? O pensamento econômico evolui sempre para melhor? É uma questão, não é? A gente pode dizer, a sociedade humana evolui sempre para melhor? O futuro tende a ser mais avançado, mais baseado em princípios morais, éticos mais elevados? A conquista da democracia, da liberdade, são conquistas duradouras, permanentes da civilização humana? O Keynes vê a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra é uma tragédia. Toda guerra é uma tragédia. Toda guerra é uma estupidez, certo? Mas essa é particularmente desastrosa. A Primeira Guerra, como vocês sabem, ela representa a transição do padrão antigo de guerra, que era a guerra de posições. Imagina que a guerra franco-prussiana, a guerra, as guerras intermináveis entre os ingleses e os franceses. Vocês sabem como era um exército de um lado todo enfileirado no campo de batalha, né? Uma espécie de pasto. Do outro lado, outro exército enfileirado, e estão lá militares atirando em militares. Abaixam, aí eles, enquanto uns recarregam, né, as suas armas, suas espingardas, os outros se ajoelham e atiram, aí eles se abaixam, e ficam lá, um atirando no outro, outro atirando no um. Essas eram as guerras clássicas, que aconteciam nos campos de batalha. O que há de novo na Primeira Guerra Mundial? As guerras invadem as cidades. A recém-inventada aviação se transforma numa máquina de guerra. Né? Descoberta trágica do Santos Dumont. Né? O equipamento que ele ajudou a inventar ali para fins mais nobres e tal, agora é uma máquina de destruição em massa. As tecnologias produzidas pela Segunda Revolução Industrial, a mecânica de precisão vira a base técnica de metralhadoras. A química da Segunda Revolução Industrial se transforma numa fonte de armas de destruição em massa para envenenamento de água, de ar. A Primeira Guerra Mundial é, portanto, o primeiro grande conflito em que os mortos civis se equiparam ou superam os mortos militares. É um desastre completo. Isso onde? Em povos bárbaros, como diriam os imperialistas britânicos? Não, na fina nata da sociedade educada europeia. Aristocratas da mesma estirpe do Keynes, indo perder suas vidas em uma guerra de trincheira terrível, com gases venenosos e armas de destruição em massa, armas de repetição, bombardeios aéreos. Essa tragédia vai marcar muito a geração do Keynes, e é uma tragédia que não vem sozinha, ela vem depois com a ascensão, com a crise das democracias liberais na Europa, a ascensão do nazifascismo, a Grande Depressão dos anos 30 e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o panorama no qual o nosso autor aqui vai se inserir, um panorama bastante dramático, sobretudo para uma figura como Keynes. Uma figura que tinha preocupações
das mais elevadas. Eu até coloquei um outro texto aí que é muito interessante do Keynes, que é Perspectivas Econômicas para os Nossos Netos, onde, de certa forma, a gente tem ali certos traços da utopia do Keynes, né? O mundo que ele imagina para o futuro, em que o ser humano vai se libertar da grande maldição bíblica. Vocês sabem disso, né? Está lá no Gênesis, né? Depois que, do pecado original, que se mordeu a maçã, Deus disse para Adão e Eva, agora lascou, agora vocês vão ter que conseguir o sustento de vocês com o suor do rosto, vão ter que trabalhar. Né? O que eles escrevem, esse texto delicioso aí, Perspectivas Econômicas para os Nossos Netos, vislumbrando um futuro em que o avanço, o progresso tecnológico e tal, vá permitir que o ser humano se liberte dessa maldição, a maldição da escassez e da necessidade do trabalho. Então, o avanço da automação vai liberar o ser humano, o tempo livre do ser humano, para coisas mais elevadas, mais importantes, para aquilo que é verdadeiramente importante para a vida humana. O que é verdadeiramente importante? Né? Qual é o sentido da vida? Eu já fiz essa pergunta aqui na primeira vez, né? Para que você vive? Qual é o seu objetivo na vida? O Keynes tinha uma ideia. Keynes é uma pessoa criada dentro de uma família que dava muito valor à cultura, à erudição, né? À filosofia, às artes. O pai do Keynes era um economista também, professor da Universidade de Cambridge. O pai dele gostava mais das funções burocráticas da universidade, mas é um economista importante na área dele, que era a área de metodologia da ciência. Até hoje, a obra do pai dele é uma obra importante, é uma referência clássica para discutir a metodologia em ciência econômica. E a mãe do Keynes também era uma figura interessantíssima, muito progressista, mais que o pai é mais conservador. O pai, o Neville Keynes. E a mãe do Keynes, inclusive, vai ser prefeita lá de Cambridge. Uma família de origem aristocrática, mas que tinha essa preocupação em formar pessoas que sabiam apreciar, como diria o Keynes, as coisas que são verdadeiramente importantes na vida, que dão sentido à vida das pessoas. E na utopia keynesiana ele está ali tecendo algumas previsões otimistas do que poderia ser esse mundo do futuro, dos netos, em que o ser humano poderia ter mais tempo livre para se dedicar às coisas importantes. O que é coisa importante? As conversas edificadoras, o estudo, a apreciação do que é belo, das obras de arte, da filosofia, da poesia, da música. E ali escreve o quê? Olha que bonito isso. Ele diz, quem sabe, né? Nesse mundo do futuro, o ser humano vai ter que trabalhar menos, a humanidade não se liberte dessa doença que é esta patologia, ele escreve, que é o amor ao dinheiro. Olha que interessante. O que ele está dizendo é o seguinte, esse mundo nosso, um mundo burguês, o Keynes é um aristocrata com valores anti-burgueses, né? É um mundo em que as pessoas têm essa perspectiva unidimensional da vida, acreditam que o sentido da vida é ganhar dinheiro. O que ele está dizendo? Esta é uma patologia, uma doença. O amor ao dinheiro é uma doença. Quem sabe no futuro a gente não se livre dessa doença, né? Tendo mais tempo livre para se dedicar às coisas que realmente importam na vida. Bacana, né? Eu
eu acho que ele ficaria muito triste, decepcionado se ele viesse aqui para o nosso mundo de hoje, né? E visse como é que a gente gasta o nosso tempo livre, né? Na internet, no Instagram, ou, sei lá, fazendo coisas mais inúteis ainda, não sei. Mas acho que o Keynes se decepcionaria um pouco em descobrir que a gente queima nosso... Ou vocês aí mais jovens, jogando LOL, não é? Perdendo tempo com essas coisas. Não sei o que é pior, o amor ou o dinheiro ou isso. Bom, mas enfim. Então, essas são algumas características do nosso autor, né? Uma perspectiva que, em grande medida, se opunha aos valores burgueses. Mas veja que o Keynes também fala, professor, mas... E ele era o quê? Ele era um hippie que vivia, né? Vendia pulseira hippie na feira, vivia da sua arte? Não, o Keynes era... Olha como são as coisas, né? Como as pessoas são contraditórias, né? O Keynes era um grande operador no mercado financeiro. Ele era um trader, ele ganhava dinheiro no mercado financeiro. Aliás, ele era bom nisso. Era bom em especular. Né? E, ao mesmo tempo, ele é o autor que propõe a eutanásia do rentista. Quer dizer, que a boa economia é aquela que acaba com o ganho rentista, o ganho do aplicador financeiro e tal. É interessante, né? Idiosincrasias próprias ao ser humano. O Keynes vive um momento dramático da Inglaterra, mencionei aqui, né, uma economia em crise, uma economia em decadência, em particular as negociações que acabaram levando ao retorno ao padrão ouro na Inglaterra, um retorno desastroso em meados dos anos 20, o Keynes participa desse debate, ele já critica o padrão ouro e a tentativa de se reconstruir o padrão ouro em 1925, na Inglaterra, e, aliás, ele acerta de novo, ele já previa que seria impossível reconstruir, que seria inadequado reconstruir o padrão ouro naqueles termos, mas isso é algo que não vai dar para a gente desenvolver aqui, mas é uma discussão muito bacana. Né? E já naquele período, na Inglaterra, nos anos 20, ele tinha uma preocupação clara com o desenho de políticas econômicas que evitassem a necessidade de um ajuste deflacionário, ou seja, de um ajuste recessivo para o quadro britânico. A Inglaterra saía arrebentada da guerra, como os outros países europeus também saem, né, da Primeira Guerra Mundial. Depois, claro, isso vem exponencialmente elevado para a Segunda Guerra Mundial. E a preocupação do Keynes é o seguinte: nós precisamos reconstruir o sistema monetário, nós precisamos reconstruir a economia, mas com o menor custo social, econômico, social possível. E nisso ele se opõe à política de restaurar o padrão ouro inglês da forma como foi feito, em que os ingleses tentam, como dizem alguns autores, voltar o relógio da história. Eles tentam restaurar o padrão ouro-libra no patamar que era vigente antes da Primeira Guerra Mundial, que vai ser desastroso. A Inglaterra não vai ter sucesso nisso. E, aos poucos, o Keynes vai ganhando, por conta dessas análises certeiras, ele vai ganhando relevância, inclusive, né, entre os policymakers, as figuras que definiam os rumos da política econômica na Inglaterra. Passa a ser uma figura cada vez mais ouvida, reconhecida, respeitada nas discussões a respeito da condição da política econômica, e é nessa condição que o Keynes vai ser a estrela maior do Acordo de Bretton Woods, em 1944, que vai definir a arquitetura do sistema monetário e financeiro internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Evento no qual Keynes divide, vamos dizer assim, o protagonismo, ele representando a Inglaterra,
o Harry Dexter White representando os Estados Unidos, junto com outros 42 países, estão reunidos lá numa cidadezinha no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, estão lá definindo as bases sobre as quais será reconstruída a economia mundial no pós-Segunda Guerra Mundial. E as ideias do Keynes não foram vitoriosas em todos os pontos, mas foram certamente decisivas. Isso a gente vai falar logo mais aqui na nossa próxima videoaula, em que nós vamos avançar, portanto, no papel do Keynes na Conferência de Bretton Woods. Vou explicar, vou dar alguns detalhes sobre como Keynes ajudou a moldar o mundo em que nós vivemos hoje, e o que ele conseguiu emplacar ali no acordo de Bretton Woods e o que ele não conseguiu. Vamos falar um pouquinho disso na próxima. Obrigado pela atenção de vocês.